Queridos, chegamos ao último dia da nossa conferência. Agora são 10 horas e 20 minutos. E precisamos trazer, portanto, a palavra que nós começamos a falar na sexta-feira e que hoje nós daremos a continuidade. Amém? Vou pedir, portanto, que vocês peguem suas Bíblias e abram inicialmente na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 2, a partir do versículo 11 em diante. Diz assim, queridos, o texto bíblico: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois povos criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele, versículo 18, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito, e assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Versículo 20: edificados, pois, sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, na qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Queridos, este, na minha singela opinião, é um dos textos mais esclarecedores da Bíblia Sagrada, que nos abre o entendimento, que nos abre, que nos traz a luz do entendimento acerca da obra de salvação de Jesus nas nossas vidas. Ontem nós concluímos a mensagem falando que Jesus, o homem, ou seja, o Cristo de Deus, ele se fez carne, se fez homem. Deus entrou na humanidade para habitar o homem Jesus, com o fim de trazer uma salvação orgânica. Ou seja, o homem Jesus foi um homem como nós, um homem que precisou passar por todos os processos de aperfeiçoamento. Sabemos que o homem Jesus, em nenhum momento ele cometeu pecado. Ele é totalmente o Cordeiro de Deus, imaculado e sem pecado. Entretanto, quando nós lemos o livro de Hebreus, capítulo 5, e também no capítulo 2 de Hebreus, assim como Isaías, capítulo 7, versículo 15, e ainda outros textos da Escritura, nós vamos compreender que a encarnação do Cristo de Deus, no menino, numa criança, depois no jovem, que ele foi crescendo, até a fase adulta, até o momento da cruz, este foi o meio que Deus se utilizou para conduzir o coração humano e a consciência humana a uma plenitude, a um aperfeiçoamento. Durante todo o viver de Jesus, homem, ele foi sendo educado, ele foi sendo disciplinado, ele foi sendo ensinado, de modo que o livro de Hebreus vai dizer que Jesus, nos dias da sua carne, ele aprendeu a obediência
pelas coisas que sofreu. Para que isso caia melhor no seu coração, porque as pessoas na maioria das vezes não pensam essa questão do homem Jesus, sendo homem como nós, homem que nasceu de Adão. Parece estranho, né? Alguém vai dizer, não, mas foi fruto do Espírito Santo. Mas nasceu da humanidade. Paulo, em 1 Coríntios 15, vai dizer que Jesus, homem, ele é o último Adão. Logo, ele como homem foi crescendo, e ele foi sendo trabalhado desde a sua infância, desde o ventre de Maria, aquele homem foi sendo trabalhado para se tornar o homem perfeito. Mas é preciso distinguir duas coisas. Uma coisa é o Cristo eterno de Deus, o Cristo atemporal, o Cristo em quem todas as coisas nele residem, o Cristo que criou todas as coisas. Esse Cristo é eterno. Ele não tem pai, não tem mãe, não tem genealogia, não tem princípio de dias, nem fim de existência. Não é isso que diz a Escritura? Mas o menino Jesus tem genealogia. Mateus capítulo 1. Então ali é a humanidade na qual o Cristo entrou para abrir um caminho dentro do homem, um caminho na consciência humana, no coração humano, de modo que quando Jesus agora estava na cruz do Calvário, ali quando ele chegou à última ou às últimas consequências da sua entrega absoluta, do seu amor, da sua obediência e do seu serviço, ali agora estava o primeiro homem completamente aperfeiçoado. Jesus, homem, na cruz, quando disse: Pai, está tudo consumado. Essa palavra consumado não quer dizer propriamente que ele consumou tudo o que ele tinha que realizar. Não. Se você observar no texto, no grego bíblico, está consumado, né, que vem da palavra pleroma, né, que traz a ideia de telos, de fim, né, de plenitude. Significa: Pai, aqui está o homem plenamente consumado, o homem que atingiu o máximo da sua potencialidade, conforme Deus o criou e para o qual Deus o criou. Logo, esse Cristo que agora ressuscita e ascende aos céus, preste atenção, é o primeiro homem a entrar na glória. Primeiro homem a entrar na glória. Não sei se vocês se lembram daquele texto de Lucas 24, quando Jesus está conversando com os 2 discípulos no caminho de Emaús, e Jesus pergunta para aqueles discípulos dizendo: porventura não convinha que o Cristo padecesse todas as coisas e entrasse na sua glória? Pois bem, ele está falando exatamente deste homem consumado. Este homem consumado, ele é chamado de o Filho primogênito de Deus, conforme Romanos capítulo 8, versículo 29. Ele é o Filho primogênito, ele é o primeiro homem pleno, o primeiro homem a alcançar toda a vontade de Deus. Ora, agora venham comigo, se é verdade que ele é o Filho primogênito, né? Logo, a ideia de primogênito traz o quê? Qual a ideia que vem de primogênito? De primeiro. E a ideia de primeiro traz qual ideia? Se há o primeiro, existem os demais. Ou seja, Jesus, homem glorificado, é apenas o primeiro homem. Quando eu falo apenas, não reduz. Quer dizer que ele, sendo o primeiro, muitos outros agora vão compor essa grande família de Deus. Só que este é um ponto um tanto controverso. Eu quero estabelecer
pelo menos 2 problemas para nós resolvermos nesta manhã com esta mensagem. O primeiro problema, que é controverso e que eu quero resolver agora, no primeiro momento da mensagem, é exatamente este. Ora, o homem que experimenta essa obra de salvação na sua vida, que tipo de obra é essa de salvação que opera nele, que acontece nele? Essa é a primeira questão, e que se nós não entendermos isso, nós não teremos como ir para lugar algum. Primeira questão que nós vamos colocar: qual é a natureza da obra que a cruz de Cristo realiza a nosso favor, ou realiza em nós? Se eu perguntar para vocês assim, Cristo é o Salvador? O que vocês respondem? Sim. A morte de Cristo não é uma morte redentora? Sim ou não? Sim. Afinal, a cruz de Cristo não é a nossa salvação? Sim. Agora a pergunta que se instaura, que nós vamos responder agora, no primeiro momento, é: qual é a natureza desta obra de salvação que a cruz efetua em mim? Este é o primeiro ponto. O segundo ponto que nós vamos problematizar e vamos responder nesta manhã é: qual é a extensão e qual é o alcance desta obra de redenção de Cristo Jesus? São duas questões que são 2 problemas, né? Por que 2 problemas? Porque quando nós falamos sobre a obra de redenção que se opera em nós, nós estamos totalmente contagiados com uma ideia equivocada acerca da obra de redenção. Queridos, vejam bem, quando nós falamos acerca da obra de redenção, nós temos que resolver 2 problemas. É importante entender isso. E eu vou insistir nisso ainda em todo o tempo em que eu viver e que eu pregar e ensinar a Escritura. Eu vou insistir que nós precisamos compreender 2 questões para resolver 2 grandes problemas. Talvez a grande questão é que nós evangélicos, nós cristãos de um modo geral, nós povo, eu vou usar uma linguagem meio inapropriada, mas é a linguagem que todo mundo entende. Nós leigos, porque existe o clero, aquela turma da academia, da teologia, não tem? E tem o povo. Quem é o povo? O povo é o que dá um dinheirinho para o padre, para o pastor, para manter a coisa, balança os ramos, na hora de cantar as músicas, balança as mãos, coloca a mão no coração, aí todo mundo coloca, e no final vai embora para casa. É o povo. O povo não tem muito interesse na compreensão das profundas verdades do Evangelho. Infelizmente, os pastores, os padres, os líderes religiosos, eles falam e o povo aceita e tá bom, e é isso mesmo. Nós terceirizamos a nossa responsabilidade da compreensão do Evangelho. Irmãos, eu quero dizer que isso é de uma gravidade tremenda, o sentido de que você precisa saber o que é o Evangelho, compreender o Evangelho, para que você possa servir a Deus segundo o seu Evangelho. Infelizmente as pessoas não têm, elas terceirizam a sua responsabilidade de compreender o Evangelho, e logo então, vocês me permitem falar do jeito que eu quiser falar hoje? Do jeito que eu quiser falar, não dá nada. Não falam isso não, que eu que todo isolado, cheio de cinta, que eu já falo bobagem. Imaginem só, vocês sabem muito bem, igreja tem grupos distintos de pessoas, sim ou não? Igreja tem filhos de crente. O que é filhos de crente? É o menino que nasceu na igreja porque não tinha o que fazer, a mãe era crente, o pai era crente, nasceu na igreja, aí ele vai crescendo, vai ficando aquele meninão velho, grande. Aí a maioria, quando chega nos 15 anos, sai fora. Vai beber, fumar, vai para a casa da luz vermelha, vai para o baile funk, quer conhecer o mundo, não tem isso? Mas tem outros que não, que ficam na igreja, só que fica aquele meninão velho, que não tem nenhum interesse por nada,
Ele está bem, está aqui, ele goza daqui, tem amizade aqui, está tudo certo. Só que quando começa a palavra, desliga. Não tem interesse, não é importante. Não é? Não tem isso. Eu falo isso porque eu sou pai. Não é? Mas também tem gente velha, quando gente velha, adulto já, que também é crente velho, 30 anos de crente, vai para a igreja para poder cumprir a agenda. Tem que ir. Aí se o louvor é bom, ele fica animado, né? Ali, está gostando. Se não for bom, ficar cantando todo mundo na capela aqui, sem nenhum instrumento. Aí os irmãos cantam porque é a hora que pensa que o diabo deve estar furioso por aí. Fala, então vamos clamar para ver se ajuda. Mas no final, aí fica sentado na hora da palavra, dá aquele som, a mente vai para longe. Não tem interesse em discernir, em compreender, em saber. Não quer pegar a vida cristã com a sua própria mão. Eu quero dizer por si, independentemente do pai, da mãe, do pastor, do amigo. Falar, olha, eu quero conhecer a verdade para poder viver a verdade do Senhor. São poucos os cristãos que têm algum interesse. Aí o pior, tudo que ele sabe da Bíblia, por falta de interesse, foi o que ele ouviu a vida inteira. E ele ouviu o quê? Positivamente falando, não ouviu nada. E negativamente falando, ouviu um tanto de bobagem, tanto de mentira, de bugiganga, de misticismo, de mentira. Uma vida cheia de medo, cheia de culpa, cheia de acusação. Se tem coisa que crente tem é medo, culpa e acusação. Ele tem o medo para si, ele tem a culpa do que ele fez e ele acusa os outros em razão disso também. Tudo que ele tem, culpa, medo e acusação. Aí de repente, quando alguém fala assim, pessoal, nós temos que resolver 2 grandes problemas acerca do nosso entendimento do Evangelho. Primeiro, qual é a natureza da obra de redenção que Cristo, ou que a cruz de Cristo efetua em nós? Como é que é? Qual é o quê? A natureza da obra. Eu vou explicar para vocês porque que isso é um problema que tem que ser resolvido. E segundo ponto, que temos que também resolver, qual é a extensão dessa obra? Quanto essa obra alcança? Qual é a dimensão, o alcance dessa obra de redenção? Aí você fala assim, mas o que eu quero saber de natureza e de extensão da obra de redenção? Nós não queremos saber. Aí quando alguém começa a falar alguma coisa, é algo tão desinteressante, mas tão desinteressante, que ele nem ouve. Aí outra pessoa começa até a ouvir, mas soa-lhe tão estranhas as palavras, que logo ela fala, não vou ouvir mais, porque isso aqui é uma baita de uma heresia. Não se dá nem a chance e a oportunidade de ouvir até o final, e de orar, e de ler a Escritura, e de então consultar, conferir, para saber se aquelas coisas são de fato daquela maneira ou não. Bem, o primeiro problema a ser resolvido, e essa manhã nós vamos resolver em nome de Jesus, é o problema da natureza da obra de redenção em nossas vidas. Muito simples. Todos que estão aqui, eu falo com propriedade, porque eu vivi isso toda a minha vida. Ou seja, eu tenho 49 anos e vivi a maior parte desses anos dentro de igreja, Assembleia de Deus, igreja pentecostal, as genéricas menos tradicionais, depois igreja adventista do sétimo dia, igreja local, Witness Lee, Watmani, Donghyulan. Então eu sou bem rodado nessa área, né? E não somente nessa área, mas em termos de estudos teológicos, lá em casa eu tenho de tudo. Livro dos Mormons, Livro dos Espíritos, Evangelho segundo Allan Kardec, Bíblia, Ave Maria, de tudo que vocês imaginarem. De tudo eu leio, tudo eu consulto, tudo eu verifico. Por quê? Porque nós precisamos saber. Então eu posso falar com propriedade. Não estou aqui dizendo de algo que eu não conheço, que eu não vi, que eu não vivi, que eu não me aprofundei, que eu não estudei. O primeiro problema com respeito à natureza da salvação foi aquilo que se estabeleceu. Eu vou falar apenas da nossa experiência com o recorte aqui do Brasil.
a ideia de que Jesus morreu na cruz do Calvário, olhem para mim, tendo ele morrido na cruz do Calvário, há 2000 anos, ele morreu pelos nossos pecados. Diz amém. Vocês ouviram isso? Sim ou não? É verdade ou é mentira? É verdade, ele morreu pelos nossos pecados. Agora, ponto 2, vai somando para a gente poder entender a natureza da salvação. Nos disseram então que ele morreu pelos nossos pecados. Por quê? Porque nós tínhamos uma dívida para com Deus. Uma dívida. Essa dívida era uma dívida tão alta, impagável. Quanto custava essa dívida? A própria vida. Ou seja, o salário do pecado é o quê? A morte. Você tem pecado? Logo, você deve a Deus a morte. Você tem que morrer. Não tem jeito. Não tem escape. Não tem saída. É a morte. Estão entendendo ou não? Vocês ouviram isso? Terceiro lugar, nos disseram então que Deus o Pai falou assim: olha, não tem como perdoar. Vocês talvez não ouviram isso, mas logo vão entender que vocês ouviram. Deus o Pai disse: não tem como perdoar. Vai todo mundo se danar no fogo do inferno. Não tem jeito. Não tem como perdoar dívida. Dívida não se perdoa, dívida se paga. Porque o que é perdoar? Perdoar é o quê? Perder, abrir mão, deixar o outro livre. Mas Deus não tinha como fazer isso e falou: eu vou ter que colocar todo mundo no tacho do lago de fogo e ponto final. Mas de repente ele brilhou uma luz, teve uma ideia, falou: bem, mas não é bem assim que um Deus grande igual eu faz, né? Deus tem que fazer algo de amor. E aí então veio a ideia, eu estou colocando em termos pedagógicos, tá, queridos? Não é exatamente assim que acontece. Inclusive não estou falando nem de Deus, estou falando daquilo que nos disseram. Que quem não está atento fala assim: olha como é que ele fala de Deus, tem nem respeito por Deus. Não, estou falando daquilo que nos disseram acerca dele. O que é ele eu vou dizer daqui a pouco. Calma aí, aguenta aí. Nos disseram então que agora ele falou: bem, eu tive aqui uma ideia, chamou o Espírito Santo, chamou o Filho, tal. O Miguel estava ouvindo por perto, falou: não sai daqui, que aqui é o Conselho da Trindade. Quieta aí, depois a gente comunica a vocês. E aí resolveram uma coisa: nós vamos perdoar o homem. Vamos perdoar o homem. Beleza? Vamos perdoar o homem. Não, mas não é assim. E quem paga a dívida? Quando fala vamos perdoar, mas quem paga a dívida, cria um problema. É perdão ou é pagamento? Se é perdão, por que eu pergunto quem paga? E se paga, como se perdoa? Ou você tem como conciliar: eu perdoo desde que alguém pague a sua dívida para mim? Quem consegue achar isso normal? Nivaldo, eu te perdoo, está tudo perdoado. Agora é o seguinte: alguém tem que pagar por você. E se ninguém pagar por ele, está perdoado, mas vai morrer do mesmo jeito. Não faz sentido isso. Daí então o filho falou: não, eu vou fazer o seguinte, eu vou pagar a conta de todo mundo. Vou pagar a conta, pronto. Então Jesus, o Cristo de Deus, paga a conta. E o homem está o que agora, consequentemente? A dívida está paga, está perdoado. Por quantos ele morreu? Por toda a humanidade. Então, quando Cristo morreu, isso nos contaram, ele morreu pelos nossos pecados. Nossos pecados eram a causa da dívida. Ele pagou a dívida, logo está todo mundo o quê? Só que nós, perdoados. E se estamos perdoados, estamos o quê? Salvos. Sim ou não? Ninguém vai pagar mais o pagamento do fogo eterno. Só que aí nos disseram uma outra coisa: ele pagou, mas não está pago. Ele pagou. Agora, você tem que se apropriar, aceitar a Jesus enquanto esse pagamento. E se eu não aceitar? Ele pagou, mas não está pago. Ele pagou somente para aqueles
que aceitarem o pagamento como tal. Então o pagamento e a extensão dessa obra já se reduz. O pior não é só isso, porque não é só aceitar eu aceito o pagamento, que maravilha, beleza. Não, mas aceitar o pagamento implica que você agora vai ter que ser o servo dele. Ele pagou para o Pai, desde que você se torne o meu servo. Tudo parece muito normal, mas quando você pensa essas questões, não fica um jogo de eu pago para lá, você paga para cá, e no final só vai quem paga no final. Perdão e graça mesmo desaparece. Pensa comigo por um momento. Vamos ser claros aqui. O pai olhou para o Rodolfo, pecador, né, Rodolfo? Não é, Rodolfo, você não tem jeito, você é morte eterna, não tem jeito. Aí Jesus fala assim: não, o pai, não, eu vou pagar a dívida do Rodolfo, eu vou pagar a dívida do Rodolfo. Fala o seguinte: qual que é a dívida dele? Ele tem que morrer. Pois eu vou morrer no lugar dele. Aí veio Jesus e morreu no lugar dele. Primeiro pagamento. Jesus pagou para quem? Para o pai. Pagou ou não pagou? O preço está pago ou não está pago? Se está pago, não pode haver o quê? Está tudo certo, mas eu quero que você responda: se está pago, não pode se falar em perdão. Está pago. Recebi. Recebido. Aí o filho fala assim: não, eu não vou pagar o pecado do Rodolfo. O pai fala: mas eu perdoo assim mesmo? Fala. Se o filho não paga a dívida para o Rodolfo, se Jesus não morre por ele, o pai perdoaria o Rodolfo? Perdoaria ou não, pessoal? Qual é a condição para o pai perdoar o Rodolfo? Que alguém pague para ele. Alguém tem que pagar. Alguém tem que pagar. Está claro para vocês? Tá, Jesus pagou a dívida do Rodolfo, glória a Deus, Rodolfo é pecador. Está pago, Rodolfo? Fechou. Glória a Deus, você está livre da dívida. Aí o Rodolfo está lá, pintando e bordando, quebrando pau, tocando fogo no mundo. Tudo que não presta, o camarada está acontecendo. Aí eu falo: Rodolfo, você nessa situação você vai para o inferno, cara. Como é que você quer ir para o céu desse jeito que você está vivendo? Não respeita as pessoas, você é injusto, é profano, é mau, é incrédulo, é isso, é aquilo outro, é assassino, etc. Ele fala: não, calma. Jesus pagou a conta, está paga, ué. Seu pai queria pagamento, ele pagou por mim. Ele tem essa ciência. Aí eu falo: mas você crê que ele pagou? Pagou? Todo mundo diz que Jesus morreu pelos meus, logo ele pagou a dívida. Aí eu falo: não, mas não é assim. Ele pagou, mas você não pode viver como você está vivendo, ainda que você acredite no sacrifício dele. Para você poder provar que você aceita o pagamento que ele pagou, você vai ter que viver de um modo que eu vou dizer como é que é. Você não vai poder mais vestir dessa maneira, não vai poder mais comer dessa maneira, não pode mais beber dessa maneira, não pode mais se relacionar dessa maneira, não pode mais fazer isso, porque tudo isso caracteriza alguém que aceitou o pagamento. Logo, se você faz, você recebe o pagamento. E se você não faz? Se você não faz, recebe? Não. Logo, então, ele também tem que pagar alguma coisa. Sim ou não? E se ele falar assim: eu creio, mas não faço nada, só creio. Aí o que nós vamos falar? Não, você não crê não, se cresceu é de H. Porque para provar, você vai ter que se ajustar a um sistema de comportamento. Aí ele pega e fala: tá bom. O que eu tenho que fazer agora? Você tem que vir para a igreja, receber o batismo cerimonial, o batismo ritual. Aí você agora vai ter que se enquadrar nas doutrinas da igreja, do que pode fazer, do que não pode fazer. Não se esqueça que crente não pode cantar música do mundo, música internacional, muito menos cantar música Ave Maria em casamento. Está entendendo? Crente tem que dar dízimo, tem que ir para os cultos da igreja. Crente não pode beber cerveja, nem bebida forte. Não pode ir para a praia, não pode.
Aí acontece que ele fala: não, então eu vou me sujeitar a isso. Aí ele se sujeita, como todos nós nos sujeitamos, sim ou não? E aí ele passa a ter agora uma estética comportamental, uma estética social. Ele cumpre com tudo isso que foi dito, está tudo certinho, maravilha. Só tem um problema: ninguém falou para ele da inimizade no coração, que nós falamos ontem. Ninguém falou para ele, né, que o ego do ser humano tem um sentimento de posse e de propriedade das coisas. É a minha casa, o meu carro, a minha mulher, o meu dinheiro, o meu trabalho, a minha saúde, a minha capacidade. E que quando cada um diz o meu, eu digo o meu, e antes eu digo diga, que é o seu agora. O outro diga o meu, que agora é o dele. O que vai virar nessa terra? Uma batalha, uma guerra. Ninguém diz que nós temos um problema que não foi resolvido. Sabe por quê? Porque tudo isso que até agora falamos, que nos disseram, não resolveu o problema do nosso coração. Porque nos disseram: o filho pagou para o pai a sua dívida, agora você paga para o filho um comportamento, uma estética, e você faz e acha que está bem. Por isso que nós olhamos para a igreja de Jesus Cristo, do cristianismo, e falamos o quê? Poxa, legal, a ideia é boa, os irmãos cantam bem, os irmãos são bonitos, crente em igreja é bonito demais, é linda a igreja, os irmãos reunidos, cantando, bem vestidos, escolheram a melhor roupa. Agora, quando você começa a perceber como é a vida concreta de cada um de nós nos nossos relacionamentos, não raras vezes você fala assim: puxa, mas se for para ser crente assim, não dá. Olha, a gente às vezes vai fazer negócio de alugar uma loja dessa, comprar um equipamento de som parcelado. O povo não quer vender para crente. Tem que chegar lá e não falar que você é pastor, não pode dizer que é pastor. Você fala: eu sou pastor de igreja, vem comprar um som, pronto, aí dá um problema. O cara fala assim: é à vista, é no Pix ou é no débito? Parcelado só do crédito. Não, é que a igreja não tem cheque, a igreja não tem cartão, não tem uma promissóriazinha, não. Ele fala: para você ter uma ideia, uma vez eu fui comprar um som num lugar, e a gente conversando lá, o dono da loja era cristão, evangélico também, e papo vai, papo vem, e aí ele falou para mim assim: Alexandre, você ainda é um dos poucos e últimos pastores em quem eu ainda confio, porque vocês pagam. Mas eu vou te mostrar uma coisa. Ele abriu uma gaveta e puxou um tanto de cheque, falava: ó, esse aqui é de pastor, dinheiro que nunca mais vai voltar para o dono da loja. Por quê? Porque aqueles que se dizem: eu fui comprado, eu fui lavado, eu fui isso, eu estou salvo porque eu creio em Jesus, vive uma vida de injustiça, de corrupção. Eu não estou falando mal dos irmãos, estou dizendo que nós temos que entender que o nosso problema não é estético, e portanto a obra do evangelho em nossas vidas tem uma natureza que não é de meramente acreditar naquilo que Jesus fez. Lógico, nós acreditamos no que ele fez, mas se a nossa fé se reduzir a acreditar na narrativa e nas histórias que aconteceram há 2000 anos atrás, nós vamos viver essa vidinha de crentinho sem futuro. É verdade. Aí a Mara Lima canta, né? Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões, não fala? Todo mundo emociona, fala: meu Deus do céu, como os crentes do primeiro século era tal. A gente olha para nós, a gente fica assim tão decepcionado. Nós somos uns merdinhas mesmo, umas coisinhas sem futuro. Porque se você comparar nós com os apóstolos do Cordeiro, ou com a igreja do primeiro século, nós não somos nada. A gente fica só num saudosismo de uma coisa que nós nunca vivemos.
E por que que é outra igreja? É a mesma? O que que aconteceu? Tem um problema aí. Pessoas que foram queimadas nas fogueiras, esquartejadas, empaladas, crucificadas, apedrejadas, e morreram dizendo: eu amo Jesus Cristo, Jesus é tudo na minha vida, vocês podem tirar minha vida, mas não poderão matar a minha alma. E nós, por qualquer motivo, por qualquer coisa, né, se um tempo fechar, acabou, não faz mais nada. O que está acontecendo? O problema está na natureza da obra de redenção que Cristo realiza e do modo que nós entendemos. Ou melhor, lemos aqui em Efésios capítulo 2. E aí o apóstolo Paulo começa dizendo que nós, outrora, éramos inimigos, vivíamos sem Deus, separados, peregrinos, estrangeiros. Pense em cada uma dessas palavras, por favor. É porque é o seguinte, nós somos crentes, nós temos um problema, nós somos crentes. Nós temos que deixar de ser crente, para nos vermos como pessoas e eventualmente nos tornarmos cristãos. Porque o que é o crente? O crente é quando lê a Bíblia, não porque outrora vós éreis estrangeiros. É tão linda essa frase, não é? Vós éreis estrangeiros e peregrinos. Amém, nós éramos estrangeiros e peregrinos. Você sabe o que é estrangeiro e peregrino? Você não sabe. Isso só soa numa fraseologia poética, evangélica, de culto dominical. Mas imagine só uma pessoa que perdeu seu pai, que perdeu sua mãe, que perdeu sua família, que perdeu sua dignidade. Uma pessoa que está sozinha lá no meio de um país estrangeiro, que ninguém a conhece, que não é da nacionalidade daquele povo, que não fala a sua língua, que não tem emprego, que não tem dinheiro, que mora na rua, está no meio de uma guerra, passando fome. Ele sabe o que é ser estrangeiro. Estrangeiro, estranho. Ele sabe o que é peregrinar, não ter para onde ir, errante, para onde você vai, não tem um destino, não tem um casa, não tem onde reclinar a cabeça, não tem um descanso, é andar, 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 para onde? Para nada e por nada, porque não tem nada para fazer. É um estrangeiro, é um peregrino. Poxa, isso nos lembra, a figura bíblica é extraordinária. Adão e Eva dentro de um jardim é uma casa, conforto, segurança, alimento, a presença de Deus, os bichinhos, tudo lá, os animaizinhos, coisa mais linda, os passarinhos cantavam. Mas quando veio o pecado, eles são colocados para fora do jardim, não é isso? Quando eles saem do jardim, eles agora vão encarar uma terra inóspita, uma terra salgada, uma terra fria, uma terra indiferente. O vento, o frio, a fome, o perigo. Essa imagem não é para dizer que Deus expulsa ninguém de lugar nenhum. Ali é para mostrar a condição do homem depois do pecado, é de uma vida de desventurança, de solidão, de estrangeirismo, é uma vida de peregrinação, é uma vida de sofrimento, implicando ou significando que o homem está separado e afastado de Deus. Então Paulo vai dizer: outrora vocês eram peregrinos. Aí você não consegue sentir o peso da palavra, porque você não é peregrino, porque você tem casa, você é brasileiro, você mora no Brasil, você tem emprego, você tem família, você tem pai, você tem mãe, você tem irmãos, tem esposa, tem marido, tem filhos, tem salário, tem vida boa. A Bíblia fala: você é peregrino, você fica, nós é peregrino, glória a Deus. Mas você não consegue ver que você é um peregrino espiritual, errante. Vocês estão entendendo? E o que causa esse ser peregrino, essa condição de miséria espiritual, são os nossos pecados.
Nós, como filho pródigo, saímos da casa do Pai, fomos para uma terra distante, uma terra estrangeira, onde estamos sendo oprimidos pelos pecados, pelas consequências do pecado. Estamos lutando uns contra os outros, estamos nos destruindo uns aos outros. Nós lutamos dentro da própria residência onde nós moramos, nós lutamos na igreja em que nós congregamos, nós lutamos na cidade onde nós moramos, nós lutamos dentro do país que nós moramos, e agora é esse país que luta contra aquele outro país, e é país contra país, é nação contra nação, é reino contra reino, é pai contra filho, é filho contra pai. Nós estamos vivendo um inferno na terra, e não estamos percebendo que nós estamos nos destruindo a cada dia. É religião contra religião, é irmão contra irmão, é fé contra fé, é Bíblia contra Bíblia. Então o mundo está um caos de desordem, de aniquilamento. Aí Deus, agora é Deus falando, viu? Ele fala: eu vou resolver o problema da humanidade. Deus vem salvar o homem. Eu vou me fazer carne, porque a primeira coisa que eu vou fazer é abrir um caminho dentro da consciência humana e do coração humano, na pessoa de Jesus de Nazaré, para que esse Jesus de Nazaré seja o primeiro, para que ele abra a estrada, que ele abra o caminho, para que todos o sigam e voltem à casa do Pai. Agora, imaginem vocês, Paulo em Efésios capítulo 2 diz que quando Cristo estava na cruz, visualizem a cruz neste momento de Cristo, lá no Calvário, lá em Jerusalém mesmo, historicamente falando. Visualizem, tente reproduzir uma imagem. O que isso significa? Você está pensando assim: puxa, que é um Deus irado e um filho submisso à última situação, pagando o preço para um pai irado que quer matar o filho porque está com raiva do pecador, desconta a raiva do pecador em cima do filho dele para poder perdoar o pecador. É assim que nós ficamos pensando. Aí Paulo fala assim: olha, 2 Coríntios capítulo 5, tá? Olhem para a cruz, olhem para o crucificado, visualizem na mente de vocês, tentem reproduzir a imagem do Calvário, o Cristo pendurado, humilhado, nu, despido, literalmente despido, porque a nudez ou ela exalta ou ela humilha. Vocês sabem disso. Estão vendo o Cristo lá? Quem está vendo? Estou pedindo para vocês visualizarem. Aí Paulo olha e fala assim: Deus estava em Cristo. Não tem um Deus no trono, ali, fala: agora eu estou satisfeito, bate mais nele, quebra os dentes dele, belisca ele, chuta ele. Não tem esse Deus mal, irado, reivindicando, dizendo, jogando na cara. Não, Deus estava em Cristo. Deus, o Pai, estava lá na cruz do Calvário, reconciliando consigo mesmo o mundo. Sabe o que significa isso? Dizendo para o mundo, se é reconciliando consigo o mundo, ele dizia para o mundo: podem voltar para casa, podem voltar para casa. Por que podemos voltar? Porque eu estou aqui, abrindo mão da glória, abrindo mão do ser, me esvaziando, para mostrar para vocês que vocês são pessoas livres de juízo e de julgamento. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões.
não imputando aos homens as suas transgressões. Eu pergunto para vocês, seja honesto com você mesmo. Aqui dentro não tem nenhuma pessoa que eventualmente não joga na face do outro as suas transgressões. Nenhuma. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, aqui ou ali, ficamos lançando na face do outro a transgressão do outro. Você viu fulano? Você viu o casamento do fulano? Você viu a roupa do fulano? Não é? Você viu o que aconteceu com o pastor fulano? Caiu. É? Coisa boa é quando um pastor cai em adultério. Os crentes ficam tudo, parece uma abelha. Aí uns mais sinceros, mais bem assim, frágilzinhos, se desviam, não vai mais, fica decepcionado. Mas a maioria é tudo fariseu, pilantra, vagabundo, que fica falando do pastor que caiu em adultério, mas ele próprio também está. Se não está em adultério, está em impureza. Aí falamos da sexualidade do outro. Com que direito você tem de falar de sexualidade do outro? Qual o seu direito? Você agora virou o juiz do sexo alheio? É o vigia do seu irmão? Vigia da genitália do seu irmão? Fiscal. O que você está fazendo com o seu negocinho aí? Cuidado. Inferno. Esse negocinho. Gente, isso é muito grave. Isso é de uma seriedade. Se Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando, não lançando na face, não cobrando, não reivindicando, não as transgressões dos homens, por que nós fazemos? Alexandre, então vai virar bagunça. E você já resolveu sua vida bagunçada? Para resolver a vida dos outros? Esse é o problema. Nós temos um problema. Aí a pergunta é, então o que fazer? É a pergunta. Porque também não pode virar bagunça, né? Daqui a pouco está aí o Cadmo com Iana, só quebrando pau. Porque a gente quer solução, a gente quer resposta. Pastor, mas e aí? O que vai acontecer agora? Aí você fala comigo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Pelo contrário, aí vem o que ele faz. Se ele não estava imputando, o que ele faz? Pelo contrário, ele nos confiou. Aí, ele nos confiou. Cadmo, vem cá, vem aqui. Vem aqui, Cadmo. Estou confiando nas suas mãos, tá? Tá aí, pega. Vem cá, Anderson. Isso é Deus, eu estou confiando a você. Vem cá, Rodolfo. Estou confiando a você a palavra da reconciliação. Fala para o seu irmão do seu lado aí, pode falar. Deus confia a você a palavra da reconciliação. A única palavra que a igreja tem para pregar é a palavra da reconciliação. Foi o que nós recebemos. Nós recebemos a palavra da reconciliação. E quando você vê seu irmão em dificuldade, ou você vê seu irmão afastado, ou seu irmão caído, você tem que ter misericórdia dele, e como o Pai, e como Jesus, não imputar a transgressão dele, mas dizer, meu irmão, me dá sua mão, que eu posso te ajudar, porque Deus nos confiou a palavra da reconciliação. Então não saia por aí divulgando
os pecados alheios, as faltas alheias, os erros alheios. Não, saia como aquele que semeia a paz. A igreja é portadora do evangelho da paz. Mas aí tem um problema aqui, que nós temos que resolver. Ainda estou na primeira parte, resolvendo o primeiro problema, que é a natureza dessa obra de redenção que opera em nós. É tão difícil fazer isso, irmãos. Muito bonito o que foi dito até agora, mas meus irmãos, quando você vê o cara pilantra, vagabundo, fazendo as coisas erradas, vem um negócio ruim, um sentimento e um senso de justiça própria. Fala a verdade. Vocês viram lá os filhos da Rosirene? Mas sabe quem fala assim, Rosirene? São aqueles que ainda não tiveram filhos. Ou então são aqueles que têm filhos, mas são pequenininhos, estão ainda no controle. Quando o seu filho chegar à idade dos 16, 17, 18 anos, aí você vai falar assim, como é mesmo aquela palavra que nós recebemos da reconciliação? Você vai querer misericórdia. Ore pelos meus filhos, eu não dou conta, eu não tenho força, eu não tenho controle. Aí você quer agora que o povo abrace seu filho, e os outros vão dizer, está vendo o filho do fulano? Pior ainda se forem as filhas do pastor Alexandre. Duas criaturas que decidiram seguir o seu próprio caminho. São filhas amáveis, maravilhosas. Filha, enquanto pai e filho, né, a bênção, e mãe, família, não tem nada a reclamar. Mas eu falo seguir o seu próprio caminho de fé, de entendimento. Ou seja, tudo o que falamos, tudo o que ensinamos, elas respeitam, acham bonito, ou converso com elas, ninguém discute, mas vão na direção totalmente diferente. Aí eu falo, puxa, eu entendo, porque para Deus quebrar a nossa justiça própria, Ele tem que nos colocar numa condição de carentes de misericórdia. Porque imagine só, se tudo na sua vida for tudo justo, tudo correto, tudo excelente, você ia morrer no tacho do inferno, de tanta maldade, de tanta justiça própria, de tanta palavra de condenação, porque você mede os outros pela sua própria régua. Então Deus, diz a Bíblia em Romanos, encerrou todos debaixo da desobediência, para usar de misericórdia para com todos. Mas para tratar esse nosso problema, porque esse nosso ego, ele se manifesta tanto quanto impureza, desejo lascivo, como também se manifesta como santidade e justiça. O ego é terrível. Ele se apresenta tanto como sendo o mais perfeito dos homens, porque ego, ele quer o aplauso da religião, como dos mais profanos dos homens, porque ele quer o prazer. Então, para nós podermos nos identificar com o coração de Cristo, com o coração de Deus, que é esse coração de reconciliação, porque nós lemos hoje que nós fomos reconciliados com Deus quando nós ainda éramos o quê? Inimigos. Ora, se nós temos a palavra da reconciliação, nós temos que estar reconciliados com os homens e eles conosco, independentemente da inimizade deles e dos erros deles. A palavra da reconciliação é só uma: pode voltar para a casa do Pai. Mas nós temos dificuldade. Quer ver a dificuldade? Olha a heresia que vai sair aqui agora. Para quem não entende das coisas espirituais, chama de heresia. Pastor, quem será salvo? Irmãos, essa pergunta me dá tanta angústia. Porque essa pessoa não perguntou, pastor, o que eu devo fazer para ser salvo? Eu já vi debates teológicos em televisão, rádio, cujo tema era o seguinte: Sansão foi salvo? Não, o debate dá 2 horas de debate e não acaba. Saul foi salvo? Judas
foi salvo. Se eu fosse para um debate, eu falaria assim: o que você tem a ver com isso? O que você tem a ver com a vida de Saul? Não, só queria saber mesmo. Porque você não procura saber da sua salvação, quer saber dos outros. Nós temos um problema. Aí a solução de Deus é: ouvem, aqui está o Cristo, Deus está em Cristo, a palavra é da reconciliação, a obra é da reconciliação, e agora todos os homens são convidados a se abrigarem à sombra da cruz. Todos os homens são convidados a abraçarem a cruz, e todos os homens são convidados a serem crucificados com Cristo na cruz. E o que isso significa? Não, pastor, eu acredito em tudo isso. Não, você não acredita, não é verdade. Ou se acredita, aquela fezinha está ali e tal, você não está muito claro. Tem um problema conosco, eu falo eu, vocês, o século 21 inteiro, a cristandade inteira. Sabe qual é o problema? É que crer na cruz de Cristo, abrigar-se à sombra da cruz, abraçar a cruz, não é um dogma. A cruz significa aniquilamento. Se você recebe a cruz, não é receber um crucifixo, nem receber uma cartilha onde está escrito que a cruz é isso e aquilo outro. Não, a cruz, ela é tão viva, tão eficaz, tão atual, quanto foi a própria cruz que crucificou a Cristo Jesus, ou em que Cristo Jesus foi crucificado. A cruz não é a cruz é um abrir mão, é um quebrantamento, é uma destruição, é um esvaziamento, é uma kenosis. Aí você vai perceber que aqui está todo o drama do ser humano: abrir mão de mim mesmo, da minha justiça, das minhas intenções, dos meus propósitos, dos meus desejos, da minha razão, da minha justiça, do meu tudo. Porque olhe para Jesus, não era para ele estar reivindicando, não era? Jesus, se Jesus fosse o pastor dessa igreja aqui, ele fala assim: bem, Anos, começou a estar errado, essa camiseta aí, dia de culto domingo, partido do pão, não funciona, tem que ter uma gravata, tem que ter um paletó, uma coisa. Sim ou não? Jesus faria isso? Não? Mas tem gente que pensa que ele faz. Você sabe, queridos, o que é Jesus? Jesus ficar 3 anos e meio tendo Judas do seu lado, como tesoureiro, que guardava as ofertas que o ministério de Jesus recebia e aplicava, usava aquele dinheiro para... E Jesus saber, Jesus não ouviu falar, Jesus sabia que Judas era ladrão, porque essa é uma expressão forte, na Bíblia não fala que Judas tirava o dinheiro, não, Judas era ladrão, é o termo bíblico. Jesus sabia. Jesus ficar 3 anos e meio do lado dessa pessoa e nunca dizer uma palavra. Como vocês diriam, né? Não vai tomar nenhuma providência. Jesus sabia, não disse palavra, nunca. Está no Evangelho porque disseram, não Jesus. Quem disse foi João. Mas Jesus próprio não falou essa palavra. Pelo contrário, esteve com Judas em todos os momentos, lavou-lhe os pés, ceou com ele, e quando Judas foi entregá-lo à turba furiosa, Jesus disse: amigo, para que vieste? A palavra amigo, Jesus não estava com ironia, ele estava dizendo: eu tenho amizade, reconciliação, não tem inimizade. Se fosse eu, o que eu falaria? Eu, Alexandre Rodrigues Lima: você não tem vergonha não, seu cabra safado? Você não tem vergonha na cara, seu bandido?
Mas não é assim que nós somos? Estamos distantes? Aí a palavra, a natureza da obra de redenção o que é o Evangelho? O Evangelho é um convite para aqueles que exercem fé em Jesus, sejam com Ele crucificados, sigam o mesmo caminho. O que é ter fé em Jesus? O que é ter fé em Jesus? Simples pergunta, mas talvez um pouco difícil de responder. O que é ter fé em Jesus? Simples de responder. Olha para Jesus. Talvez você nunca tenha olhado para Jesus. Jesus é a coisa mais banal que tem no meio dos crentes. Fala a verdade. Olhar para Jesus é parar um pouco e falar assim: puxa, esse camarada existiu na terra. Está aqui a vida dele. Olhar para a vida dele, para os relacionamentos, como ele tratava as pessoas, como ele tratava os pecadores, como ele tratava a hipocrisia, como ele tratava o sofrimento, como ele tratava com isso, como ele tratava. E você olhar e falar assim: puxa, mas é tudo diferente do que eu imagino ser ideal. Um pastor, a semana retrasada, falou: sabe o quê? Falou: olha, Israel é a nação de Deus. Perfeito? E portanto ela é nação também no sentido geopolítico. Israel foi atacado quando ninguém estava lutando, foi lá, atacaram Israel, mataram mais de 200 pessoas num momento só. Portanto, diante disso, fundamentado na lei, Israel tem o direito de, para cada míssil que receber de lá para cá, mandar 1000. Eu sei que essas coisas são difíceis. Eu nem converso essas coisas com ninguém, porque são coisas difíceis. Porque logo fala assim: Alexandre, mas tudo bem, mas vamos ser sensíveis, vamos se achar certo. Ou então vamos perguntar assim: tá bom, entendi. Tá bom, então qual é a solução? Então não faz nada. Se não fizer nada, amanhã vai morrer mais 200, depois vai morrer mais 1000. Como é que faz? Quem está me entendendo que é um problema muito complexo? Sim ou não? O problema, queridos, é que nós somos do Evangelho. E o Evangelho fala: olha, o único caminho de volta ao Pai é a cruz. Tem outro. Sabe por que a cruz é o único caminho? Querem saber? Vocês sabem qual é o problema entre o Josué e o Yanderson? Quem sabe qual é o problema entre os dois? Vou mudar. Você sabe qual é o problema entre, vou colocar aqui, a Loura e o Marcinho, um casal? O problema entre eu e a Jane. Sabe qual é o problema entre nós dois? Eu e ela. 2. Eu quero, ela quer. Eu exijo, ela exige. A minha exigência faz ela sofrer, às vezes ela me faz sofrer. O problema entre nós aqui, entre os homens, é esse. Aí, por que a cruz? Pessoal, por que a cruz é o único caminho de volta ao Pai? Porque a cruz é o lugar onde os egos são aniquilados. Olhe para a sua Bíblia aí em Efésios capítulo 2, versículo 14 em diante. Qual o problema entre nós? Eu e você, não é? Porque ele... Quem já leu esse texto aqui? No dia que nós começarmos a ler com entendimento, com coração, tudo fica simples, queridos. Porque ele é a nossa paz. Não tem paz fora de Jesus. Vai haver guerra entre pai e filho, nação contra nação. Isso não vai acabar porque falta Jesus.
Falta Jesus não enquanto elemento religioso, falta Jesus enquanto a presença da própria paz. Daquele que, para gerar a paz dos homens em relação a Deus, ele abre mão de todos os seus direitos. Morte de Cristo não é uma reivindicação, é entrega. E a entrega, quando tinha tudo para receber e ser, ele entrega a si mesmo para promover a paz. Ele é a nossa paz. Eu sei que vocês não gostam, é meio jargão, meio de igreja, mas só faz se sentir vontade. Se não sentir, não faça nada. Mas se você puder falar para o seu irmão, se você quiser, isso é uma bobagem danada, mas tem um efeito maravilhoso, tem um efeito bom quando você quer. E falar assim: olha, Jesus é a nossa paz. Nossa paz. Não se sinta constrangido de fazer isso não, que é bobagem. Se constranja não. Ele é a nossa paz. Acabou. O qual, no caso ele, de ambos fez um. Para contextualizar, de dois fez um. Eu perguntava, qual é o problema entre eu e o Josué? São dois. Então o problema de dois é que eu luto e ele luta. Mas agora Deus de dois faz um. É o que essa mesa representa, a unidade. De dois, no caso do texto, de ambos, no caso dos gentios e dos judeus, Deus fez um só. Não tem mais diferença. E Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 3, versículo 24 e 25, dizendo: em Cristo não há diferença. Em Cristo, não tira daí não, pode deixar. Não há diferença entre homem e mulher. E agora? E agora, Pedrão, hein? Como é que vai tua teologia? Ficou difícil? Em Cristo não tem diferença entre homem e mulher, entre escravo e livre, não tem diferença entre pobre e rico, grande e pequeno, judeu e gentil. Por que não tem diferença? Quem sabe? Porque agora todos foram feitos um. Ora, se somos um, por que ficamos preto, branco, pobre e rico, homem e mulher? Que conversa é essa? Isso é coisa deste mundo pecaminoso. A igreja tem que entender que todos que abraçam a cruz se tornam um só. E tendo derrubado a parede de quê? Da separação, que estava onde? No meio, vírgula. Gente, aí vamos mandar uma mensagem de texto para Alexandre. Pastor, o que era a parede da separação? Não vão perguntar ou não vão? Aí eu respondo o quê? Você já leu o texto? Porque está lá, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, vírgula, a inimizade. Qual é o problema dos homens? É a inimizade. E Deus quebrou essa parede, derrubou essa parede. Continua o texto. E agora ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de quê? Faça isso, senão não vai. Faça aquilo outro, senão não vai. A lei de mandamento na forma de ordenança, que vai modelando o comportamento externos dos homens. Deus disse: tira a lei, porque a lei não resolve o problema do coração humano. A lei só consegue expor o coração humano, mas não consegue solucionar o problema do coração humano. Ela só gera confusão, ela só gera acusação, só gera condenação, só gera morte. Então pega seu livrinho aí de mandamentos, de fiscalização da vida alheia e começa a rasgar. Porque diz que Deus, Cristo, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo o quê? Um
novo homem e reconciliasse. Reconciliasse. O que nós precisamos? Eu preciso me reconciliar com os irmãos, de coração. Os irmãos precisam se reconciliar comigo, de coração. Nós precisamos nos reconciliar uns com os outros. Pastor, não estou brigado com ninguém. Eu digo, não é estar brigado com alguém, é você passar a ter uma relação com os outros de amor, somente. Só de amor. O amor respeita, o amor tudo espera, é longânimo, é paciente, é bondoso, não comete o mal contra o seu próximo. O amor cobre multidões de pecados. A Bíblia não diz que o amor expõe multidões de pecados, ela cobre multidões de pecados. E reconciliar-se ambos em um só corpo, com quem? Puxa, aqui é essa palavra com Deus, um só corpo, é a transição para a segunda parte da mensagem. Verdade, não é que eu preguei muito, é porque nós ficamos muito tempo vazio durante essa reunião em razão dos problemas que ocorreram. Mas eu quero que você pense um só corpo com Deus. Poxa, você já estava difícil sermos nós um só corpo. Imagine agora um só corpo com Deus. Ou seja, Ele próprio faz parte do corpo do qual fazemos parte. O corpo somos nós e Deus. Formou uma coisa só. Nós e Deus formamos um só corpo. Portanto, a natureza da salvação de Deus em nós, ou a natureza da obra que a cruz realiza em nós, é uma natureza orgânica, trabalha no ser, na consciência, no coração, é uma obra de aniquilamento do ego, para que de muitos seja feito um só, coração, alma, propósito. Quem está entendendo? Mas um só corpo com Deus, destruindo por ela a inimizade. Bem, quando chegamos nesse ponto, nós encontramos aqui, teoricamente, atenção, teoricamente, nós encontramos aqui aquilo que nós costumamos chamar de igreja. O que é igreja? Igrejas são aqueles, e todos aqueles, que ao olharem para o crucificado, viram que era tudo diferente o que ele fazia, como fazia, por que fazia. As motivações deles, de Cristo, eram outras. As minhas são as mais terríveis. A bondade dele era muito grande, a luz dele nos ofusca e tudo aquilo mais. Mas ele falou assim, puxa, mas eu creio que não tem outro meio, que isso é a verdade. Aí você passa a exercer uma fé nesse Cristo, no sentido de que você não consegue ver verdade fora de Jesus. Isso é algo tão grande, é uma convicção tão profunda. Os olhos do seu espírito são abertos e você pode enxergar. Não é no dogma, não é na doutrina da igreja, é em Jesus. Você enxerga a verdade, que agora você tem desejo de se unir a Ele, e você começa a se unir a Ele por meio da fé. Você começa a ter a sua consciência ajustada e alinhada a Cristo por meio da fé. A fé é a força, a fé é a percepção interior de que Cristo é a verdade, e agora é a força que nos conduz a nos identificarmos com Ele. E portanto, todos estes que ao olharem para Cristo, somente em Cristo, e veem nele a verdade, e agora é atraído por meio da fé para se identificar com Cristo, todos estes são chamados de igreja. Quem está entendendo? Igreja. A igreja não é aquele que faz isso ou aquilo outro, não, é aquele que é atraído a Cristo enquanto verdade e se associa a Cristo no seu sofrimento, na sua morte e ressurreição. Surge a igreja.
Agora, o que é a igreja em relação ao mundo? Chegamos da igreja, que maravilha. Quem é a igreja? Homens redimidos, que viram em Cristo a verdade absoluta, a verdade, única verdade que conduz o homem ao Pai, e que agora somos atraídos pela fé a esse Cristo. Nossa consciência começa a se ajustar pouco a pouco, sendo justificados mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Cristo, temos a igreja. Só que agora a igreja começa a dizer assim: olha, pessoal, para o mundo, tem que vir para a igreja. Se vocês não vierem para a igreja, vocês vão queimar no inferno. Essa é a mensagem, vocês sabem mais do que eu. Alguém vai perguntar assim: mas e não é assim? Nós temos que entender qual é o papel da igreja. Por que existe igreja? Qual a importância da igreja? E eu quero, em razão do tempo, apenas lembrar a todos vocês dois textos. O texto de Hebreus, capítulo 12, quando o escritor aos Hebreus, ao se referir à igreja, a chama de igreja dos primogênitos. Entenda isso. E Tiago, no capítulo 1, versículo 18 da sua epístola, ele chama a igreja de primícias. Você tem que parar e perguntar: Pedrão, você tem quantos anos que estuda a Bíblia, que serve a Deus? Toda a sua vida, né? Já tem uns 60 anos, não? 49, minha idade, né? Legal. É novo, né? Hein, pessoal? 49 anos estudando a Bíblia. Você já leu a Bíblia toda, eu acredito, várias vezes. Se algum dia parou para perguntar assim: peraí, por que a igreja é chamada de igreja dos primogênitos? O que é um primogênito? Já perguntou isso? Você já lendo a Bíblia, já se perguntou por quê? Aí o que foi respondido para você? Muita coisa, né? Muita coisa. Quando a pessoa responde muita coisa, a pessoa vai atrás de emprego, uma vaga de emprego, fazer o quê? Qualquer coisa. Aí... Não, mas é verdade. Por que a Bíblia, no Tiago, na sua epístola, fala que nós somos primícias? O que é primícias? Por que nós somos primícias? Por que nós somos igreja dos primogênitos? Temos que entender que tanto primícias quanto primogênitos se remetem diretamente à ideia de primeiro. Só que não é só isso a resposta, porque a ideia de primeiro remete à ideia de outros. Logo, a igreja não pode dizer: é só nós. Não, nós somos os primeiros. A igreja são os... não gostei. A igreja são os... Nós somos os... Porque depois de nós, muitos outros virão. Porque aquele que vem agora para a igreja não é o que virá. Ele é primeiro. Quem vem para a igreja é primeiro. Logo, os demais não são igreja. Quem está entendendo? E daí, para você entender primogênitos e primícias, basta você voltar às figuras do Antigo Testamento. Exemplo 1. O que era o filho primogênito em relação aos demais filhos de um pai não primogênito? No caso, aos demais filhos não primogênitos do mesmo pai do primogênito. Um pai tem 10 filhos. 10. Olha aqui, pessoal. Eu vou terminar, eu não vou fazer isso com vocês. Fiquem tranquilos. Eu tenho juízo. Mas eu preciso que vocês aguentem mais um pouquinho aí. Tá bom? Vamos lá. Um pai tinha 10 filhos. Teoricamente falando, grosso modo, o primeiro filho que lhe nasce é o quê? Primeiro filho, logo, primogênito. Sem entrar em muitos detalhes. Primeiro filho, primogênito. E os demais filhos? São filhos do demônio? Filhos do vizinho? Filhos do mesmo pai. Só que são os demais filhos. Aí o primeiro é primogênito. E os outros? Filhos do mesmo pai.
Não dá nada. Mas então, se não dá nada, qual é a diferença do primeiro para os demais? É que o primeiro é mais velho, tem mais responsabilidade, vai ajudar o pai a educar os outros que virão depois, vai ter que cuidar dos outros. Pessoal, em nome de Jesus, se a palavra entrar mais um pouquinho, por favor, pensa comigo. Por que o primeiro? Porque este aqui tem uma grande responsabilidade. O pai lhe confia os seus irmãos, os demais. E porque esse tem uma grande responsabilidade, o pai fala: também eu vou te dar algumas bênçãos especiais, porque você tem essa responsabilidade. Essas bênçãos especiais, você tem direito à herança da primogenitura. Você é o primeiro, a bênção da primogenitura. Você vai exercer o sacerdócio sobre seus irmãos, vai exercer a realeza sobre os seus irmãos, e em consequência, quando for dividir a herança, todos eles receberão herança, porque são filhos, mas você vai ter uma herança dobrada. Ou seja, se a igreja é igreja de primogênito, ela é igreja de primogênito em relação ao mundo, porque nós somos os primeiros de todos os que vão compor o reino eterno de Deus no novo céu e na nova terra. E qual a diferença nossa para eles, os demais? Nenhuma, somos filhos. Mas nenhuma, então a igreja e mundo é uma coisa só? Não, nós somos os primeiros a serem alcançados efetivamente pela graça. Você, porque é primogênito, Deus te fez primogênito, Ele te elegeu, Ele te escolheu, falou assim: olha, eu estou elegendo vocês, igreja de primogênitos, para ser a minha noiva, ser a minha esposa. E sabe qual é o papel da esposa relativamente ao seu marido? Auxiliadora. E se a igreja, enquanto esposa do Cordeiro, é auxiliadora de Cristo, ela auxilia Cristo na sua obra. E qual é a obra de Cristo? Salvar a humanidade. Logo, a igreja é aquela que se coloca ao lado de Cristo e fala: Cristo, vamos lá, vamos levar o mundo inteiro a se curvar diante do teu nome. Vamos levar toda a criação ao ápice da sua plenitude, quando o Senhor Jesus for totalmente e efetivamente coroado e colocado sobre tudo e sobre todos. A obra de Cristo, eu dizia no primeiro dia, não sei se ficou muito claro para vocês, mas a obra de Cristo não é uma obra de salvar a igreja. Sim, a obra de Cristo salva a igreja. Vocês entendem? Glória a Deus. E da obra de Cristo que Ele ainda fará, porque a obra dele não acabou, nós somos os primeiros. Primícias. As primícias, segundo a figura do Antigo Testamento, eram os frutos de toda uma lavoura que primeiro amadurecia. Mas os demais vão amadurecer, calma, serão também colhidos. Então não existe orgulho, nem arrogância, nem presunção, porque a terra é do Senhor. E se nós temos alguma graça especial, é a de colaborarmos com Ele nessa grande obra. Por isso que a igreja do Senhor Jesus, ela foi colocada, conforme Paulo diz a Timóteo, a igreja é coluna e baluarte da verdade. A igreja é uma coluna no mundo, para que todos olharem para a igreja possam ver a verdade. A igreja testemunha da verdade, pregando a verdade, vivendo a verdade, para que o mundo saiba que é a verdade. A igreja testemunha da verdade. Então a igreja não pode se associar com o mundo em absolutamente nada. Ela tem que fazer seu papel de mostrar ao mundo a verdade, vivendo a verdade, pregando a verdade.
que é Cristo. A igreja é colocada para ser a saúde do mundo. Vós sois o sal da terra. O sal preserva. Ou seja, a ideia é de que o mundo, se deixá-lo sem a presença da igreja de Jesus Cristo, ele se deterioraria e se destruiria completamente, não teria mais jeito. Para que serve o sal? Não é para conservar? Mas conservar aquilo que você vai jogar no lago de fogo? Se for para jogar no lago de fogo, por que conservar? Então a igreja fica fazendo um papel de equilíbrio das forças. O mal está pegando, travando, e a igreja está ali segurando a situação até o dia do resgate de todos os homens. O fato é que a igreja é colocada, como diz o apóstolo Pedro, para que ela possa proclamar as virtudes do Evangelho, as virtudes de Cristo. Então, a igreja tem um papel essencial. Nós perdemos a ideia e o papel de igreja para assumir uma ideia de cantar hinos. 3 no início, 1 na oferta, outro no final. Perdemos. Temos que resgatar tudo isso. Amém? Bem, o fato é que neste momento eu iria entrar para a terceira parte da mensagem, chamada parousia e pleromização. Exatamente isso que você entendeu. Sabia que vocês iam entender. É claro, né? Lógico, né? Parousia e pleromização. Era a terceira parte que ia unir com a primeira parte para dar o fechamento da conferência. Mas eu precisaria de bastante tempo. Eu já desconfiava que o tema não daria, é óbvio. Somando com os imprevistos, o fato é que até aqui foi a porção que o Senhor nos deu nesta conferência. Nós ainda traremos o restante em outro momento, assim que o Senhor nos dirigir, ok? Mas o fato é que até aqui o Senhor nos conduziu. Mas ficou aí uma pergunta que não foi respondida e só poderá ser respondida quando eu ministrar a terceira parte. Portanto, quem assistir a esta mensagem posteriormente, fica sabendo que a sua pergunta não será respondida nesta mensagem que agora acaba de acabar. Certo? Qual é a pergunta? Alexandre, então, pelo que eu entendi, suas conversas aí é que não tem perdido, só tem salvo, pelo jeito, né? Aí, em nenhum momento você deixou a possibilidade de que alguém vai queimar no lago de fogo, né? Fica tranquilo, eu vou deixar uma vaguinha para você lá, tá bom? Vou deixar uma vaguinha para você, vou falar com Jesus, olha, deixa a vaguinha do fulano aí, que ele está muito interessado nessa vaga, tá bom? Mas essa pergunta eu vou responder em outro momento. A terceira parte dessa ministração da manhã não vai poder ser feita agora. Queridos, olha, muito obrigado por tudo, pela presença de vocês e por ficarem até agora aqui comigo.